Nós temos um padrão que que vai sempre tentar nos puxar para onde nós estamos, que é confortável, saindo dessa zona de conforto. Nós temos que sim criar um novo mundo para que a nossa mente tenha a opção para onde ela tem que ir. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Boa noite, que tem muitas pessoas que estão perguntando como é que a gente pode manter a nossa energia todos os dias, né? Num processo de que às vezes a gente acorda bem um dia e faz várias cocriações, a gente se mantém num processo de alegria, daí no outro dia a gente fica meio mal, dorme mal e já começa a se desestruturar. Hoje a gente vai falar como que a gente pode modificar a nossa energia um pouquinho, que seja dia após dia, para que a gente possa continuar elevando a nossa frequência para uma direção mais plausível com as frequências que estão entrando no planeta agora, certo? Então, meus amores, a gente vai realmente responder algumas perguntas que fizeram, no sentido de que muitas pessoas elas não estão conseguindo focar, né? Elas não estão conseguindo dar uma direção de como conseguir o que elas desejam manifestar. Então, primeiro, é uma questão realmente de escolha, né? A gente já tem conversado sobre isso em outras lives. A escolha, como é que você começa seu dia? Já tem foco em mente até um dia anterior, antes de dormir, já meio cocriar o dia seguinte, meio dar um comando de como que a gente vai conseguir fazer isso no dia seguinte. E depois começar, logo que acorda de manhã, começar a focar nessa questão de fazer que o nosso dia seja proveitoso naquele sentido de focar naquilo que você deseja. Então, a mente, meus amores, a mente é uma coisa muito maravilhosa. Ao mesmo tempo que ela consegue criar coisas incríveis, ela também obedece a um comando de não criar coisas incríveis também. É opção, como eu tenho falado. Então, algumas pessoas estão revoltadas, estão dizendo, Rô, não é uma opção, porque eu tento, eu faço exercício, eu rezo, eu acordo de manhã já falando gratidão e depois no decorrer do dia eu me pego realmente ouvindo e falando coisas na minha própria mente que não auxiliam muito o meu processo diário. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? Porque tem muitas pessoas que me abordaram com essa questão. Que eu até no começo da manhã consigo e depois vai acontecendo as coisas, o chefe e problemas do dia a dia, né? E aí a gente vai perdendo essa estrutura de poder fazer conscientemente essa disciplina, vamos colocar assim, que é mais ou menos doutrinar a nossa mente para que ela funcione ao nosso favor e não ao contrário. Então, novamente, às vezes a gente usa a palavra equilibrar a mente ou equilibrar as energias, que no meu ponto de vista é uma forma muito palpável e plausível de imaginar algo que realmente, como yin e yang, está em equilíbrio e que nós temos um determinado cuidado, que ela pode ir para um lado ou para o outro, mas que nós estamos ali tentando manter aquele controle dentro daquela energia, correto, gente? Então,
controlar a mente é possível? Na realidade, ela não é controlável, né? Ela é doutrinável, ela é dominável, digamos assim, mas eu gostaria de propor uma nova visão para com esse relacionamento com a nossa mente, das emoções e do da nossa alma, né? Que são os 3 pilares, dos quais nós começamos a falar semana passada. A mente, ela é muito proveitosa quando ela tem um comando proveitoso, digamos assim, que é a base das cocriações. Também, como é que eu não vou fazer uma cocriação se no meu dia a dia eu não mantenho o foco dos meus pensamentos naquilo que eu me propus a fazer, como a gente se propõe a fazer exercícios aqui semanais. Se eu não consigo nem lembrar de fazer o exercício, como é que eu vou focar, sustentar e manifestar uma cocriação de maior porte, digamos assim? Primeiro, porque muitas vezes nossa mente, ela tende a nos puxar a determinados padrões que temos, que sempre falamos sobre isso também, que são nossos padrões de infância, de adolescência, do pé na bunda. São os padrões onde a gente foi realmente levado a um processo de dor, sofrimento, rompimentos, às vezes desencarne de alguém na família, que nos levou a criar determinadas energias para nos proteger, digamos assim, que não são nem maléficas e nem benéficas. Elas estão ali porque naquele momento era necessário para nos proteger de uma situação. Ok? Até aqui? Certo, gente? Mas no decorrer dos anos, nós continuamos mantendo essa nossa proteção, que até então era uma proteção apenas momentânea para aquela situação. Acabamos nos sentindo confortáveis com aquela proteção que criamos ao redor do nosso corpo, ao redor da nossa mente, ao redor do nosso espírito, da nossa alma. E obviamente nós, com o decorrer dos anos, nós nos sentimos tão confortáveis com essas energias que acabamos deixando elas ali, e elas começaram a proteger-nos de várias outras energias que às vezes se torna até um determinado bloqueio, certo? Por quê? Fiquem aqui comigo até o final e não percam nenhum minuto. Por quê, meus amores? Às vezes, quando a gente começa a fazer uma cocriação nova, algo que a gente deseja muito, nossa mente, ela tende a, por incrível que pareça, a nos sabotar. Então, ela vai tender a dizer para nós que talvez aquilo não seja tão bom quanto parece, que aquilo não é tão legal quanto poderia ser, porque ela vai tirar nossa atenção e o nosso foco dessa zona de conforto que nós encontramos, ok? Essa zona de conforto que nós nos encontramos, ela tende a nos puxar. Então nós vamos fazer assim uma analogia, que essa zona de conforto que nós criamos por padrões repetitivos de infância ou de relacionamentos ou de pai e mãe, digamos que é como um sofá com cobertinha e controle remoto.
com caixa de chocolate, um vinhozinho. É um lugar muito confortável, é um lugar muito legal, é um lugar onde a gente realmente quer ficar. Então, se alguém, nem fale, uma delícia, se alguém chegar e dizer, vamos fazer uma corrida de 2 quilômetros ou uma caminhada de 5 quilômetros, obviamente tem um lado que vai dizer sim, eu preciso fazer exercício, caminhar e ficar saudável. Porém, tem esse outro lado que está nesse sofá super confortável, que são nos nossos padrões desde a infância, que nós criamos para nos proteger em determinadas situações e momentos. Porém, entretanto, todavia, esse padrão começou a se tornar tão confortável que nós permitimos que ele ficasse. E mais, ele se tornou um lugar também onde nós recorremos em algumas situações quando nós queremos esse conforto. Até aqui tudo bem? Que vem a questão de não conseguir mudar, ou não querer mudar, ou não mudar. É a mesma energia, tá, gente? Por que que a gente não consegue mudar? Porque tá naquele padrão, e aí quando nós tentamos realmente fazer uma corrida de 2 quilômetros no frio de Curitiba, a nossa mente vai dizer, não, vamos ficar no sofá. Que seria o padrão de não, vamos ficar em casa, não vamos fazer. E isso, obviamente, é meio para tudo, tá, gente? Que é o questionamento que as pessoas têm feito, que como eu consigo fazer isso um pouco dia após dia, para que eu realmente consiga criar um vórtice de ir, né? E não ficar fazendo essas pequenas paradas no caminho. Obviamente, se nós temos esse sofá desenhado, pode ser o teu trabalho, o teu relacionamento, pode ser não relacionamento, não querer ter um relacionamento, porque relações anteriores talvez te causaram traição, medo, angústia, tristeza. Então, obviamente, criamos uma redoma para que não aconteça esses relacionamentos ou que não haja que não haja envolvimento mais sério para que esse relacionamento se desenrole. Vocês estão, assim, compreendendo a mensagem? Então, nós criamos esse sofá nesse relacionamento onde nós fomos magoados, rejeitados, abandonados, e esse lugar, digamos, nos protege hoje de qualquer outro relacionamento, mesmo que nós desejamos muito esse relacionamento, nós queremos nos relacionar, nós queremos ter alguém, mas este padrão confortável, onde eu estou bem comigo mesma, com a minha vida, com a minha, o meu estilo de vida, a minha solidão, a minha solitude, isso acaba se tornando uma forma também de repelir o relacionamento, por incrível que pareça. Então, por mais que a nossa mente, o nosso coraçãozinho deseje um relacionamento, a nossa mente vai nos levar novamente para aquele lugar confortável onde eu estou protegida, né? Se relaciona com o sofá, isso mesmo. Protegida de qualquer coisa que possa me magoar, que possa me rejeitar, que possa me abandonar. E mais, vai que eu tenha isso, né? E aí entra a questão do medo que eu abordei hoje no Stories. Entra essa questão do medo do desconhecido, o medo do futuro.
e de coisas que talvez jamais aconteçam, criando ansiedade, angústia e todo o complexo de informações que nos boicota e nos levam à energia do zenão, zen cocriação. Aí nós não conseguimos fazer a cocriação. Por quê? Por incrível que nos pareça que a gente deseje muito, que nós queremos muito, acabamos retornando para esse padrão, que é um padrão repetitivo e que as pessoas falam, mas eu li sobre isso. Gente, a gente lê, e aí novamente a mente mente descaradamente, porque se a mente ela quer fazer você acreditar em algo, ela vai, quando deveria ser o oposto. Somos nós que devemos fazer a nossa mente acreditar naquilo que nós desejamos. Então, como é que nós vamos fazer isso diariamente? Nós vamos começar a falar para nossa mente o que nós queremos. Tenho medo de seguir a carreira nova que estou estudando para ser. A mesma coisa, tá? Por quê? Porque é um padrão, talvez, de infância, de adolescente, de não ser aceito, de ser rejeitado, medo de não ser reconhecido. Aí pode ser questões com o pai, com a mãe. Então, o medo de não conseguir se adaptar a uma nova situação é o medo de não ser aceito, ou o medo de ser rejeitado, ou o medo de simplesmente não dar conta, se sentir impotente. Então, novamente, esse medo que é apresentado, na realidade, ele é o sofá. Ele tenta nos levar para aquela situação onde, se eu não tentar, né, esse novo emprego, esse novo relacionamento, não vou ter danos. Então, eu prefiro não fazer nada e ficar no meu sofá, que está confortável, do que tentar não conseguir e me decepcionar. Então, às vezes, o medo da decepção também nos gera medo de causar essa mudança. São padrões que devemos perceber aonde eles estão, por que eles ainda estão dentro do nosso coração, da nossa mente, para que nós possamos começar a transmutar essa energia. A gente tem que vender o sofá, então vou comprar um outro, né? Na realidade, a gente tem que vender o sofá confortável, comprar uma mochila e um sapatinho bem confortável e começar a jornada para o desconhecido. E aí nós podemos ter vários sofás em diferentes lugares, digamos assim, que são situações que nós vamos ter que criar para nossa mente, para que ela tenha uma direção, gente. Então eu vejo muitas pessoas que estão cocriando muitas coisas legais, mas às vezes elas falam, eu tô cocriando errado, porque tá acontecendo errado, né? Eu cocrio uma coisa e sai outra. Porque a mente tende a voltar ao mesmo padrão que nós vivemos, padrões que nós temos desde criança, desde adolescente. Então, o nosso primeiro trabalho é o autoconhecimento, é tentar reconhecer o máximo possível aonde estão essas pendências, para que nós possamos iluminá-las, transmutá-las. Ok? Até aqui? Então, o padrão repetitivo, que é aquele sofá que te chama de novo para o mesmo lugar, para o conforto, né, do que a gente já conhece, ele vai ajudar também nesse processo de sabotagem, de conseguir dar esse primeiro passo para você começar
uma nova jornada com o desconhecido mesmo. Mas para isso, nós precisamos dizer, falar, conversar, sintonizar, compartilhar com a nossa mente uma direção. Então, como foi ali citado, né? Eu tenho medo de ir para essa carreira nova que eu estudei uma vida inteira. Então, o medo, na realidade, ele só está dizendo para você que pode dar certo também. E se der certo, vamos ter que fazer muitas mudanças na nossa vida. Certo? Então, nesse momento é que nós mudamos, nós vamos dar esse clique nessa chave. Ao invés de escutarmos que nós estamos com medo de falhar, nós vamos dar um comando para nossa mente que vai, tudo que aí entra, os mantras, verbalizações, tudo que eu fizer a partir desse momento que está se movimentando agora vai ser ótimo, vai acontecer super bem, vai ser um sucesso, vai ser uma maravilha. Eu estou dando esse exemplo que foi trazido aqui nas perguntas, mas a gente vai adaptando, tá? Muito bem. E então, aí, meus amores, vamos começar a dar um outro ambiente para nossa mente, para que ela possa escolher, que seria a opção, né? Que nem o post de hoje eu falei, você pode dizer eu mereço ser feliz, eu mereço estar em paz, eu mereço ser saudável, porque nós gastamos a mesma energia do que estarmos reclamando. Então, qual é a sua opção? Ai, mas isso é, sei lá, né? Ai, não, olha, que diferença faz, não é mesmo? Você fala o que você quer, não precisa falar em voz alta, fala em pensamento. Mas dá uma direção para sua mente daquilo que você deseja. Senão é um patinar, entende? Senão fica patinando no mesmo lugar. Porque nós cocriamos verbalmente alguma coisa, materializamos visualmente na nossa mente, começamos a sentir uma emoção que é a parte mais complexa do processo de cocriação, porque às vezes nós não sentimos o suficiente para materializar, mas nesse momento a mente também, ela não tem para onde ir. Porque ela olha, ela fala, tá, mas a gente vai para onde? Você tá dizendo que não é mais para sentir medo, que as coisas vão ficar ótimas. Mas ótimas aonde? Então nós temos que dar um espaço novo, comprar um sofá novo para nossa mente, para que ela tenha um lugar para onde ir, entendem? Então nós temos que realmente começar a dar comandos de cocriação muito claro para onde estamos indo. Então, de novo, vou pegar o exemplo ali. Eu estou indo para um trabalho ótimo, de um lugar onde eu sempre quis estar, onde eu sempre quis desenvolver essa profissão. É o meu sonho e ele está sendo realizado e eu sou muito feliz e grata por isso. Nós estamos dando uma direção para a nossa energia e nossa mente, por consequência, ela vai começar a seguir a nossa energia verbal, porque ela está sendo criada através de um pensamento, onde nós determinamos para onde ela vai. E automaticamente nossos pensamentos, as nossas emoções vão naquela direção. Caso ela não tenha um outro destino para ir, ela vai
voltar ao padrão que ela conhece. Então, às vezes é muito difícil que nós possamos ver isso. Hoje eu estou falando que as pessoas falam, mas a ascensão fala da ascensão. Quando você começa a ver as coisas que estão acontecendo ao seu redor, que você começa a ver padrões repetitivos, que você se dá conta, você olha e você fala, isso aconteceu muitas vezes. 1, você não sente raiva. 2, você reconhece como um padrão que necessita ser quebrado, porque ele se repetiu muitas vezes. E aí que entra a história, você pediu para passar por isso, para que isso fosse sanado, que fosse curado. Quando nós começamos a nos dar conta que não temos um foco para onde a nossa mente nos levar, ela vai voltar para o padrão que ela conhece, porque é confortável, porque é seguro e porque eu já conheço. Que a mente, ela vai tentar poupar o máximo de energia, porque a mente, ela não gosta de gastar energia, ela tende sempre a fazer as mesmas coisas para poupar energia, certo? Ela tende a voltar ao padrão. Por isso que temos que criar uma nova dimensão, uma nova visão para onde vamos. Se sente segura onde ela está. Então, para onde nós queremos ir? E aí entra a cocriação. Né? Eu quero um carro novo, certo? Então vamos focar nesse carro novo. Então, cada vez que a sua mente falar, mas a gente não vai ter dinheiro para comprar esse carro, como é que nós vamos pagar as prestações? Nós vamos dar esse comando mental dizendo não, nós estamos felizes com o nosso carro novo. É uma troca de informação. Quando nós não temos esta percepção que eu estava falando da ascensão, o que seria ascensão? Seria já ter essa percepção que está acontecendo, esses fatos que se repetem. Quando se damos conta disso e começamos a trabalhar isso, automaticamente é um processo de ascensão. Você está ascensionando de um nível para outro de consciência. E quando estamos nesse outro nível de consciência, nós automaticamente começamos a fazer essas mudanças. É um processo meio que natural quando estamos abertos a esse autoconhecimento. Primeiro temos que ver os padrões que são repetitivos. É de teimosia, é de orgulho, é de medo, é de raiva, é de rejeição, é de abandono. Quando identificamos esse padrão, quando podemos ver que ele aconteceu mais que uma vez, quando acontece de novo, nós paramos e olhamos, não sentimos raiva, tentamos compreender para que nós possamos gerar essa mudança dia após dia na nossa vida. E se conseguirmos mudar, nem que seja 0,0001% naquele dia, devemos se manter extremamente gratos e felizes por isso. Porque estamos começando a ver algo, reconhecer e mudar, algo que nós não fazíamos há 1 ano atrás, 6 meses atrás. Então, esse já é um processo ascensionário. Um processo onde você está ascensionando a sua consciência para conseguir se transformar num co-criador. Certo?
Tudo bem até aqui, gente? Então, temos que canalizar e focar a nossa energia para outra vertente de informação. Outra vertente onde nossa mente ela vai ser direcionada e guiada para que a gente não retorne, se vê diferente, se vê melhor, isso chama amor próprio. Começamos a desenvolver mais atenção para nós mesmos do que para outros. E quando nós começamos a voltar essa atenção, nós vamos realmente querer o melhor para essa nossa parte. E aí entra esse processo, onde vamos criar um novo mundo para nossa mente, um mundo mais fértil, um mundo mais possível, um mundo cheio de energia boa e positiva, que daí, como Deus co-criador do teu universo, é criado por opção. E aí de manhã cedo é uma opção criarmos esse mundo. Se vamos sustentar ele durante todo o dia, é outra questão, é outro processo. Mas de manhã cedo, quando cocriamos esse mundo de paz, você não precisa ficar, você só fala, eu opto por ter paz, amor, alegria, cura, sou saudável. Naquele momento você já criou um quantum de livre-arbítrio, onde o universo por si só, ele vai começar a surfar nessa frequência para que aquilo seja trazido até você. Ok? E aí, começamos a voltar ao nosso padrão de reclamar, de comentar, de falar, sei lá, né, de política. E voltamos ao nosso padrão normal ali do dia a dia. Né? E voltamos por quê? Porque não sustentamos uma outra vertente, uma outra porta para que a nossa mente tivesse opção. Então, se nós não estamos fazendo isto, nós temos que ter uma outra vertente, uma outra porta para fazer isto. Há um tempo atrás nós fizemos uma live onde nós falamos sobre a mente, ela tem essa maravilhosa capacidade de armazenar apenas um pensamento. Se o pensamento é positivo, ele é positivo. Se entra um pensamento negativo, o pensamento positivo sai. Porque não há espaço para dois pensamentos, duas energias na mente, no coração. Então, quando um entra, o outro sai. Então, nós temos que realmente optar qual dessas emoções que nós queremos manter. Então, se esse pensamento é um pensamento positivo, ele tende a manter você nessa energia, porque é livre-arbítrio. Baixou um pouco a frequência por N motivos, por briga, por isso, por aquilo, aconteceu uma coisa ruim, ficou ansioso, normal, todos nós passamos por isso. Temos essa energia, não precisamos estar o tempo todos felizes, saltitantes, mas é uma opção de estar em paz. E aí nós abrimos essa porta, criamos essa vertente, compramos um sofá novo para nossa mente, onde ele vai ter opção de sair desse padrão que já foi repetido milhares e milhares de vezes desde a nossa infância. E ele vai ter opção para passar para esse outro nível,
onde vai poder ter a opção e o controle de como você deseja ficar durante aquele processo. E aos poucos, dia após dia, quando conseguirmos ver essas questões de padrões repetitivos, gente, e não é só o que repete, padrão repetitivo também é assim, sei lá, teimosia, a pessoa é teimosa, aí ela teima, todo mundo fala, meu Deus, como você é teimoso, meu Deus, como você é teimoso, e ela fica mais nervosa ainda dizendo que não teima. Então, quanto mais ela teima, mais teimosa ela se torna. Então, é um padrão repetitivo? Sim, é um padrão repetitivo, se repete com frequência, sim, mas para quem? Desculpa, para quem tá fora, para quem é a pessoa em questão, às vezes ela demora muito para perceber o que está sendo dito, porque nesse padrão de teimosia ela se sente segura, ela se sente confortável, ela se sente protegida, e quando ela tá nesse lugar, realmente ela prefere estar ali. Porque se ela sair dali, ela tem que reconhecer, né? Que ela é teimosa, que ela foi orgulhosa de estar teimando. Melhor comprar um sofá novo que não seja tão confortável, certo? Então, meus amores, nós temos que dar essa opção para nossa mente para que ela também consiga transitar. Porque se só temos esta opção de um padrão repetitivo, negativo e de muito tempo, que já vem do DNA do pai e da mãe, obviamente nós temos que ter uma força e uma disciplina bem focada para que nós possamos fazer isso de uma maneira amorosa para com nós mesmos. Trabalhando a questão do perdão também, porque quando a gente começa a ver essas energias e o tempo que nós perdemos tentando equilibrar uma mente que não necessitava nem equilíbrio, ela necessitava um comando. E aí a Sanches pergunta, o que fazer para nos centrar e manter a energia positiva? Exatamente isso. Criar uma nova mentalidade, onde existe uma opção de positivo. Então, muitas meninas falam pra mim, Rô, eu queria um relacionamento, quero namorar. E daí você pergunta, tá, e como é que você gostaria desse namorado? E aí elas não sabem definir nem como seria esse namorado. Então qualquer coisa, qualquer um serve. Então como centrar e manter a energia positiva? Criando uma vertente positiva. E quando a sua mente falar dessas coisas não tão positivas, você ter opção de levar os seus pensamentos para essa outra porta, para essa outra vertente, que seria cocriação, tua opção, como você deseja passar o seu dia, como você deseja ficar no seu dia, o que você deseja manifestar durante aquele dia, certo? E ficar positivo o tempo todo, gente, também é uma metáfora até, né? Porque nós tentamos manter uma frequência positiva, porque nós já temos esse padrão negativo que vai nos puxar com mais frequência do que nos mantermos na ala positiva. Precisamos abandonar o velho para sair da zona do conforto e buscar o novo. Exatamente. Nós precisamos ver o que não nos serve mais, principalmente agora nesse processo planetário, meus amores, onde nós realmente estamos deixando não só a questão do velho dessa vida, mas
muitas questões paralelas de vidas, vamos colocar vidas passadas, que na realidade são planos multidimensionais, onde nós também estamos limpando frequências anteriores de outras existências, para que nesse momento nós possamos criar esses jumps de ascensão. E ascensão, precisamos desencarnar para isso? Não, meus amores, nós não precisamos desencarnar para ascensionar. Como eu disse, se conseguirmos ver os nossos padrões repetitivos e que nos fazem regredir emocionalmente, que nos fazem regredir mentalmente, por dor, por medo, por rejeição, por abandono, faz que o nosso processo se atrase, porque normalmente nós não temos uma opção. Então, eu tenho medo, mas eu não tenho a opção da coragem. Eu tenho vergonha, mas eu não tenho opção de enfrentar. Eu tenho a opção da raiva, mas não tenho a opção do amor. Eu tenho a opção da tristeza, mas eu não tenho a opção da alegria. Então, muitas pessoas que sofrem de depressão profunda, às vezes, mesmo que elas estejam numa situação feliz, alegre, elas até sentem alegria, mas esse padrão de tristeza acaba puxando. E aí, mesmo que ela esteja sentindo alegria, ela não se permite, ela não se abre. Assim como tem pessoas que querem amar, querem ter um relacionamento, eles encontram essas pessoas que desperta esse amor no coração deles, mas por medo de amar, por medo de ser rejeitado, por medo de ser traído, por medo de ter esse amor e perder esse amor, que na realidade está sendo tudo criado dentro dessa mente, criando ansiedade, angústia, tristeza, a pessoa evita de ter esse relacionamento, de conhecer essa pessoa, de se envolver e ser feliz. Porque existe somente esse padrão, que já veio através de vários relacionamentos, óbvio, e que não, talvez não bem tratados. Então tem aquela frase que eu falo sempre, que eu gosto, que é: se você não curar as feridas abertas, elas vão sangrar em cima de pessoas que não merecem. Então temos que curar essas feridas anteriores, principalmente em relacionamentos, para que quando você encontre uma nova pessoa, você tenha a opção de ser feliz. Porque senão a única opção que nós temos é essa, do abandono, da rejeição, do medo, da raiva. Então, cada vez que nós começamos a se envolver com alguém, a nossa mente já fala: cuidado. E nós começamos novamente a entrar nesse padrão que nós conhecemos porque é confortável, de proteção, que aqui ninguém me machuca, aqui ninguém vai causar danos ao meu coraçãozinho. Mas também não vivemos e não somos felizes e não se relacionamos. Ok? Então, temos que criar uma vertente positiva para que nós possamos ir para essa mentalidade positiva. Então, temos que definir o que queremos, temos que definir verdadeiramente que tipo de relacionamento você deseja. Quando conseguimos fazer isso, relacionar mentalmente ou por escrito aquilo que merecemos, quando as coisas acontecem, automaticamente a nossa mente, ela constata se está dentro dessa lista de positividade, de alegria. Se ela não está, ela automaticamente começa a movimentar a sua energia
para que vá para essa direção, que aí temos uma opção, a opção de ser feliz. Porque o padrão tende a nos puxar, gente. Então, o nosso trabalho é ver o padrão, mas não ficar aqui trabalhando o padrão. Nossa função agora é co-criar e dar uma vertente positiva para que a nossa mente possa sair daqui do ponto A e até o ponto B, porque ela tem uma direção, ela tem um lugar para ir. Certo? Porque senão a nossa mente volta para aquilo que ela conhece, que é confortável. Se eu não amar, eu não sofro. Se eu não amar, eu não vou perder. Então eu prefiro não amar para não ter o risco de perder. Mas se criarmos uma vertente onde existe um relacionamento positivo e que você merece viver isso, a sua mente ela vai começar a ir para essa vertente. É um exercício muito, muito intenso de disciplina e fé, porque é diário, é livre-arbítrio, e temos que realmente decidir o nosso futuro. Como você deseja viver o seu dia amanhã? E novamente entra aí a responsabilidade do co-criador, que também, quando saímos desse padrão repetitivo até de vitimismo, que as coisas não dão certo, que as coisas não funcionam, que comigo não é assim, começamos a criar uma vertente que tudo funciona para mim, tudo que eu faço dá certo, tudo que eu desejo acontece, e começarmos a vibrar nisto, começaremos a mudar pouco a pouco, dia após dia, a nossa energia. Aos poucos, o nosso padrão repetitivo, ele começa a ficar enfraquecido. E quando ele começa a se enfraquecer, nós temos a capacidade de criar e manifestar o que nós desejamos em pouco tempo. Novamente, nem toda a cocriação está atada a questões materiais. Cada um tem o seu objetivo. Eu sou muito focada em cocriar saúde, porque com saúde fazemos o resto. Então, cocrie aquilo que é do seu desejo, mas se temos um padrão de que não vai conseguir, não vai dar certo porque sei lá, eu sou burra ou porque eu sou inútil, nós temos que criar uma vertente onde nós somos inteligentes, nós somos capazes, nós somos indestrutíveis e nós vamos conseguir dar um comando para nossa mente para ir para esse lado, para esse novo mundinho que você está criando como co-criador. Porque nós tendemos a voltar para o padrão que já existe e que não vem só dessa existência, mas de outras vidas. Mas vamos se ater somente aos fatos atuais. Então temos papai, mamãe, nosso DNA, genética, como algumas pessoas gostam de mencionar, mas que é livre-arbítrio. Certo, meus amores? Tudo bem? Ficou mais ou menos claro como a gente cria esse novo padrão para que nós possamos elevar a nossa frequência? Alguma pergunta? É todo dia.
é 24 horas por dia. É o reconhecimento de que nós podemos criar sim um mundo de positividade e que nós utilizaremos esse mundo sempre que necessário for. Que ao invés de reclamarmos, nós temos esta opção de ser feliz, a opção de estar em paz, a opção de ser saudável, a opção de ser gratiluz, não é? Porque senão nós temos um padrão que vai nos puxar para gratitrevas, onde nós estamos ali patinando e tentando exatamente deixar a preguiça de lado e exercitar felicidade, gente. E o que é felicidade? Às vezes é ficar quieto. Às vezes é você ficar em paz mesmo, sem ninguém, em tua casa, sabe? Sentadinho, tomando um copo d'água mesmo, sabe? Mexendo na sua plantinha. Felicidade não é um processo, às vezes, de muita viagem. Não, às vezes a sua felicidade é você ter 3, 4 horas para você assistir uma Netflix mesmo, gente. Se isso é a sua meta e você acha que isso é uma cocriação boba, acredite, não é. Fazer uma vida falando as mesmas coisas, quero passar o restante falando coisas novas, exatamente. Então, às vezes, ficar na frente da Netflix vendo uma série, para algumas pessoas é uma realização. Se isso é um processo que você almeja, cocrie. E não veja isso como uma coisa boba. Eu tô gastando cocriação de ver série Netflix, não interessa, você tá feliz? Cocria tua série Netflix 4 horas. Ok, gente? Cada um é feliz do seu jeito. Né? Então, meus amores, espero que eu tenha me feito clara que nós temos um padrão que que vai sempre tentar nos puxar para onde nós estamos, que é confortável, saindo dessa zona de conforto. Nós temos que sim criar um novo mundo para que a nossa mente tenha a opção para onde ela tem que ir. Senão ela volta para onde ela conhece. Certo? Então, meus amores, até semana que vem. Agradeço a todos que ficaram comigo até essa hora. Beijo. Espero que vocês estejam gostando das meditações. Vamos apoiar o canal, deixando seu like, que as pessoas recebam esse conhecimento. Muito, muito grata a vocês. Gratidão. Namastê. Até semana que vem, meus amores. Muito obrigada pela sua companhia. Tá bom? Vamos fazer novas cocriações. Muito obrigada. Tá bom, meus amores? Beijo no coração de vocês. Até semana que vem. Tchau.